Jeremias capítulo 17, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Glória a Deus. Já coloque a sua Bíblia aí na cadeira, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesta tarde do dia de hoje, adentrando já pela noite. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, mais uma noite estamos aqui na Tua casa, ó Deus, no Teu lugar, no Teu santuário, lugar aonde os irmãos adentraram para Te buscar. Aqui nós estamos com um só intuito, Senhor. Nós viemos aqui porque nós queremos render graças ao Senhor. Nós viemos aqui porque nós queremos agradecer pelo fôlego de vida. Nós queremos agradecer pelo alimento que o Senhor tem provido. Ó Deus, nós queremos agradecer porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Até aqui o Senhor tem dado ordem aos teus anjos, ó Deus, para cuidar de cada um de nós e de toda a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não saímos aqui como adentramos, mas que nós saímos aqui limpo pela Tua palavra que limpa, porque ela é verdadeira, porque ela é eficaz. Então Deus, manifesta nesta noite aqui neste lugar, usa o Teu servo através da Tua palavra, ó Deus, que não seja aquilo que venha massagear o nosso ego, que não seja a palavra, Senhor Deus, de conforto, Deus, mas seja a palavra que cada irmão precisa ouvir nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Desde já, nós rejeitamos todo espírito de incredulidade aqui neste lugar, nos quatro cantos, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de macumbaria, feitiçaria, toda obra contrária, nós rejeitamos aqui neste lugar. Toda mentira, toda falsidade, tudo que não vem do Senhor, sai deste lugar. Tudo que impede o operar de Deus neste lugar, que seja expulso em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoamos os vizinhos da direita, da esquerda, de frente e de trás. Derrama a Tua bênção e chega com a Tua palavra que limpa, que salva e que liberta. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você diga amém. Glória a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui nesse momento, dê um glória a Deus. Deus está aqui nesse momento, esse Deus de fogo, esse Deus todo-poderoso. Vamos louvar com alegria e glorificar o nome do Senhor. Que abriu o mar vermelho, Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear.
divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general de Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, você vai contemplar. Mas desceu o varão resplandecente lá da glória, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Ele chegou pra guerrear e fez abrir o mar vermelho pra passar o povo. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu na carruagem de fogo, arrebatado por Deus. Desceu, mas desceu o varão resplandecente lá da glória, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu, divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Hoje Deus pra guerrear com você está aqui. Glorifique, glorifique ao Senhor. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Glorifique ao Senhor que ele está aqui guerreando com você. Fique de pé, vamos glorificar o Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso que está aqui, ele te tirou da terra do esquecimento e te colocou na mesa do rei. Com alegria nas palmas. Lodebar, terra de angústia e dor, Lodebar. Nunca mais eu vou voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Mudei, Lodebar, terra de angústia e dor, Lodebar. Nunca mais eu vou voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Mudei pra onde? Do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com a placa escrita mudei. Na casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com a placa escrita mudei. Lodebar nunca mais. Lodebar, terra de angústia e dor, Lodebar. Nunca mais eu vou voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Mudei, Lodebar, terra de angústia e dor, Lodebar. Nunca mais eu vou voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da minha vida. Mudei,
mudei. Declare. Pra casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com a placa escrita mudei. Na casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com a placa escrita mudei. Declare. Lodebar. Nunca mais, nunca mais. Lodebar. Nunca mais, agora mudei. Lodebar. Nunca mais, nunca mais. Lodebar. Nunca mais, agora mudei. Declare. Pra casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com a placa escrita mudei. Na casa do rei, na mesa do rei. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com a placa escrita mudei. Lodebar nunca mais. Você se encontra agora na casa do rei e na mesa do rei. Glorifique ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Para o Senhor, irmãos. João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Jesus. Amém. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Assentara-se Jesus junto à fonte. A tirar água. Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar pão. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu... Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte
a jorrar para a vida eterna. Amém. Sentar. Glória a Deus. Aqui, ó. Aqui já é. Glória a Deus. Melhora um pouquinho aí, meu filho. Glória a Jesus. Aleluia. Tá bom. Glória a Deus. Esse aqui foi o primeiro microfone que eu comprei. Ele tem 12 anos. Primeiro. Nós começamos a igreja num galpão ali abandonado atrás do Colégio AME, perto do Horto. A gente começou fazendo vigília. Eu não tinha ideia de abrir igreja, né? Na verdade, eu nunca quis abrir igreja. E aí Jesus me deu uma apertada. Ou vai ou racha ou espoca a borracha, né, irmão? Quem já foi apertado por Jesus aqui? Não é bom não, viu? Não queira não, porque não é bom não. Porque se você cair na mão do homem, Deus te livra. Se você cair na mão de Deus, não tem quem te livre. Da mão do diabo também Deus te livra. Agora da mão dele, já era. Só depois que ele terminar o trabalhar dele, né? Glória a Deus. Irmãos, aqui narra um fato acontecido no ministério do Senhor, em que ele vai ao encontro de uma mulher que precisava muito de salvação. E a Bíblia diz que ele percorre uma grande distância para encontrar esta mulher. Ele vai ao encontro dela porque sabe que aquela mulher, ela está na iminência talvez de se perder por causa das suas muitas fraquezas e dos seus muitos pecados. É uma mulher que, pela conversa que Cristo tem com ela, ela tem um certo conhecimento a respeito da religião. Ela é samaritana. Quem estudou um pouquinho sabe que os samaritanos, eles eram assim meio irmãos dos judeus, que quando o povo foi dividido, eles tomaram uma cópia da lei e levaram para Samaria. E ali também eles edificaram um templo, edificaram uma sinagoga, e eles adoravam a Deus. Mas o próprio Senhor Jesus vai dizer que eles adoram o que eles não conhecem. Eles estão cultuando a Deus, mas eles não conhecem a Deus. E é aqui que eu vejo um perigo, porque nós estamos vivendo bem nessa época em que as pessoas acham que estão adorando a Deus, mas não o conhecem. Porque adorar a Deus não é só levantar a mão, chorar ou cantar um hino. Adorar a Deus é a minha vida ser transformada por Ele. E isso independe de eu cantar ou não cantar, de eu orar ou não orar. Porque tem muita gente que canta bem demais, mas não conhece Jesus. Que ora muito bonito, que tem belas palavras ao interceder ou ao orar, mas que não tem Jesus no seu coração. Como é isso, pastor? Eu conheço pessoas aqui no Acre que só falta fazer fogo cair do céu, mas que não tem uma vida no altar de Deus. O que é uma vida no altar de Deus? É uma vida de resignação. É a vida de uma pessoa que abandonou os seus pecados e agora vive como perdoado diante de Deus e proclamando a salvação. E não somente com palavras, mas com gestos, com a sua própria vida, porque a sua vida se torna um referencial de louvor a Deus. Ele passou a louvar a Deus com o seu viver. Ele não é aquela pessoa que disse que conheceu Jesus e volta para os seus pecados. Está entendendo, irmãos? É uma pessoa que abandonou a sua própria vida para viver a vida de Cristo. É o que Paulo fala no capítulo 2 de Gálatas. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: a minha vida, aquela vida que eu tinha, não existe mais. Aquela vida que eu vivia, eu não vivo mais. A maneira como eu tratava as pessoas, eu não trato mais. A maneira como eu tratava com os outros, ou como eu me relacionava com os outros, não me relaciono mais. A maneira com que eu pensava, não penso mais.
A maneira de Paulo pensar, ou de Saulo de Tarso, outrora, era matar os cristãos, porque no coração dele, na mente dele, na doutrina que ele aprendeu, eles, os cristãos, eram inimigos de Deus. Olha como está a cabeça de um homem que vive ligado pela religião, que é o que eu estou começando a falar desta mulher. Ela é só uma religiosa, mas ela não conhece a Deus. Porque quando eu conheço a Deus, irmão, a primeira coisa que eu começo a ter é vergonha de mim mesmo. Sabe? Quando você conhece a Deus, você começa a olhar para você e a dizer: rapaz, eu preciso mudar minha vida. Quando alguém se encontra com Deus verdadeiramente, com Jesus, irmão, acontece o que aconteceu com Isaías. Ele diz assim: ai de mim, porque vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Acontece o que aconteceu com Pedro. Depois que ele puxa a rede e enche o barco, ele diz para Jesus: te afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Sabe, isso é ter Deus no coração. É reconhecer que sem Ele você não é nada, não passa de nada e simplesmente nada, e você é alguma coisa só por causa dEle, que resolveu vir morar em você, por causa da misericórdia, da bondade e da graça dEle, que é grande. Ah, se não fosse a graça dEle, nós nem aqui estaríamos. Olha o que a graça faz. Faz o Rei dos Reis quebrar todos os protocolos que os judeus seguiam. Ele entra em Samaria. Ele entra no lugar que para os judeus é imundo, que para os judeus é contrário, que para os judeus é inimigo. É que nem hoje, Israel e Palestina. Era uma brigaiada, né, irmão? Desde a antiguidade que é assim, né? Eles vivem brigando. Povo difícil. Jesus vem e quebra tudo isso, porque Ele não vem para brigar com ninguém. Jesus não vem para brigar com você porque você falha. Se Ele olhasse para os nossos pecados, todo mundo aqui estava ferrado, irmão. Um dia eu estava orando a Deus e digo: Jesus, se depender da minha justiça diante de Ti, para me receber alguma bênção, eu nunca vou ser abençoado de jeito nenhum, porque eu não presto. Se depender da minha santificação, da minha justificação, eu estou perdido. Quem somos nós para dizer que nós podemos alguma coisa? Se por Ele não for dado, se dele não for conseguido, se Ele não estender a mão para nos abençoar. Ele chega naquele lugar, irmão, quase meio-dia. É um horário que ninguém vai buscar água, porque está muito quente. E naquele lugar é quente mesmo. E quando ele chega naquele lugar, a primeira providência que ele faz não é sentar na beira do poço, é mandar os discípulos comprar pão. Por quê? Porque tem hora que a gente tem que estar só. Tem hora que Deus quer trabalhar com você e por você sozinho. Tem hora que Deus quer te levar para um caminho onde você tem que estar só. E tem gente que parece que gosta de estar acompanhado com um monte de gente toda hora. Não, irmão, tem hora que você tem que viver a tua experiência, só você e Deus. Para de mimimi, de querer estar agarrado na barra da saia da mãe, do pai, da calça, agarrado com a mulher, com o filho, com o irmão, com o pastor, com o líder, sei lá quem. Tem hora que você tem que ter suas experiências. Tem pessoas que não podem estar perto da gente em certos momentos, porque Deus quer viver com você um momento a sós. Deus quer te levar para um patamar melhor e maior, mas é você que Ele quer levar. Você nunca se perguntou porque tem tanta gente que Deus tira do nosso caminho? Você nunca se perguntou porque tem tanta gente que nos abandona? Eu estou tão acostumado com isso que eu nem ligo mais. Eu ensino para minha família lá em casa, eu digo: não se apegue a ninguém. Por quê? Porque o ser humano ele é muito instável, irmão. Tem gente que hoje que diz que é teu amigo, amanhã ele te dá uma facada nas costas. Tem gente que hoje está orando por ti, amanhã ele quer que você morra. Vai entender? Por isso que nós devemos viver, irmão, o amor de Cristo. Olhe para cá, preste atenção, deixa o menino brincar. A gente deve viver o amor de Cristo, porque o amor de Cristo ele ultrapassa todas essas barreiras. A gente para de olhar para os outros e começa a olhar só para Ele e para nós.
Vamos comprar pão. Deus vai mandar o fofoqueiro que anda perto de ti comprar pão. Deus vai mandar o caluniador comprar pão. Deus vai mandar aquele que te critica comprar pão. Deus vai mandar aquele que está junto de ti que não é para estar embora para longe, porque ele não pode estar presente na hora que a glória de Deus se manifestar. Pastor, mas eles são os discípulos. E daí? Os discípulos de Cristo eram 12. Só andava 3 com ele direto. Eles estavam ali, mas nunca aparecem. O que é isso? A Bíblia diz que a única honra, a maior honra que aqueles homens tiveram foi quando Jesus se manifestou, se transfigurou em glória diante deles. Jesus tinha falado e disse para eles assim: alguns dos que aqui estão não passarão pela morte sem antes viver o reino de Deus com poder e grande glória. 6 dias depois, Jesus se manifesta em glória diante deles, e está Elias e Moisés conversando com ele a respeito da sua partida. Quando ele fala reino de Deus, ele está se referindo a os profetas, que é Elias, a Moisés, que representa a lei, e a ele, que representa a graça. Diga glória a Deus. O reino de Deus é pautado nesses 3 pilares, e se nós não vivermos com ele no nosso coração, de modo algum vamos entrar nele. Lá na Arca da Aliança tinha esses 3 pilares também: a lei, o pão que desceu do céu, que era o maná no pote escondido, e a vara de Arão que floresceu. A lei, os profetas e a graça. Porque a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu diante de Josué, para provar para aquele povo, diante de Moisés, para provar aquele povo que Arão era o sucessor dele. Deus, ele quer que você, que é a arca, tenha esses 3 elementos no teu coração, e você viva debaixo da lei. Que lei, pastor? 10 mandamentos? Não, a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Se transformou em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o outro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse aqui é o ruim, porque amar quem você não vê é bom demais e é fácil. Agora amar olhando uma pessoa que te odeia, que tem raiva de você, que quer te matar, que te persegue, é difícil. Porque Jesus falou assim, ó: ouviste que foi dito aos antigos: amai, amai os que vos amam e odiai os que vos odeiam, né? Jesus fala o quê? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí é que é difícil. Você já tentou pedir perdão a alguém que você odeia? Você já tentou olhar no olho de alguém que você não gosta e pedir perdão, pedir desculpa? Você já tentou engolir um sapo sem fazer careta? Na igreja é o lugar para isso. Direto acontece essas coisas, e a gente tem que estar calado. Sabe por quê, irmão? Porque isso prova que a gente está sendo transformado. E a Bíblia diz que é de glória em glória. Que glória? Glória! Ah, mas se levantou contra mim. Glória a Deus! A minha mudança acontece quando eu faço isso. Então Jesus, a primeira providência que ele toma é mandar aqueles homens embora de perto dele, porque ele tem que ter uma conversa com aquela mulher, e é uma conversa muito séria, porque ele vai mostrar para ela que ele conhece ela. Ele vai expor para ela os seus próprios pecados. Ele vai revelar a vontade dele para ela, e vai mostrar dentro de uma conversa espiritual que ele vai salvar a alma dela. E ele está lá sentado depois que os discípulos foram embora, e aquela mulher vem buscar água. Quando ela se aproxima, ela já acha estranho um homem ali, porque ninguém estava ali naquele horário. Por quê? Porque ela tem vergonha. Por quê? Porque todo mundo conhecia ela. Aquele lugar onde ela morava era famosa aquela mulher. Por causa de quê? Por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas. Você já notou que na rua que você mora sempre tem alguém de olho em você? Já notou que onde você vive sempre vai ter alguém de olho em você? Já notou que tudo que você faz tem alguém olhando? Ou você nunca notou isso, que tem alguém de olho em você? Experimenta fazer alguma coisa fora do comum, que vai aparecer mais de um te observando.
Já observou que no teu trabalho, onde você se movimenta, onde você trabalha, onde você faz os seus afazeres, sempre vai ter alguém te olhando? Por quê? Porque nós somos cercados, irmão, a Bíblia diz, de uma tão grande nuvem de testemunha. Mas estão testemunhando para quê? Para ver se você erra. Você já viu no jornal? Pastor roubou tanto, pastor fugiu com a mulher de não sei quanto, evangélico fez isso, evangélico se matou, evangélico está na depressão. Você não vê o jornal dizer assim, ó, católico fez isso, já viu? Já? Não? Pois é, não tem. Por quê? Porque eles estão perseguindo só os crentes. Isso é antigo. Então tinha muita gente em volta dela, olhando ela, observando ela. E tem pessoas que acham melhor se aprofundar nos seus erros e pecados do que abandonar tudo e sair daquilo. Se tornam presas na mão do diabo, acorrentados por causa das suas fraquezas e pecados. E quando Deus vem para libertá-los, muitos deles nem querem libertação. Estão tão aprisionados naquilo que não querem sair. Por isso que Jesus vai ter uma conversa muito franca com ela e profunda. E quando ela chega, ela não conversa com Cristo, Cristo que puxa assunto com ela. Porque Deus, irmão, muitas das vezes Ele sabe que se Ele deixar na tua mão, você nunca vai falar. É preciso Ele falar com você, é preciso Ele usar alguém para falar com você, Ele precisa Ele criar uma situação para Ele falar com você, para você poder abrir o coração, senão não abre. Tem gente que entra na igreja e sai da igreja, entra na igreja e sai da igreja, entra na igreja e sai da igreja, e nunca muda de atitude nem de ação. Por quê? Esperam Deus mudar a vida deles, mas eles não tomam uma atitude, irmão. E Deus só pode mudar a minha vida e a sua vida se você der o primeiro passo. Não tem como Deus pegar na marra e te levar para algum lugar, ou mudar você na marra, não tem como. Por isso que Ele usa as pessoas, usa alguém, usa a palavra, usa um louvor. Quantas pessoas são convertidas através de um louvor? Eu lembro do meu cunhado que estava serrando um pedaço de madeira, o louvor entrou na cabeça dele, claro que é o Espírito Santo convencendo a pessoa, chorou e aceitou Jesus, não precisou de apelo, precisou de nada. Eu já vi pessoas aceitar Jesus, irmão, com folheto. Dedé Santana dos Trapalhões aceitou Jesus com folheto. Matos Nascimento aceitou Jesus com folheto. Ele rasgou o folheto todinho que deram para ele no avião, jogou um pedaço do folheto, caiu dentro do bolso do paletó dele. O pedaço que caiu no bolso dele dizia assim: disse Jesus. Ele achou aquilo e ficou: disse Jesus. O que será que Jesus disse? Mulher, cadê? Tem Bíblia aqui em casa? Tem não. Não tem Bíblia aqui não? Tem não. Foi na rua, comprou uma Bíblia e foi atrás. Naquele tempo tinha computador, se fosse hoje, só era falar no Google, né? Disse Jesus, na hora apareceu um monte. Naquele tempo ele tinha que procurar. Ele foi procurar a Bíblia todinha, até que ele achou. Disse Jesus. O que foi que Jesus disse? Tem várias referências de Jesus falando, mas a referência que ele achou, era que Deus queria falar com ele. Coração se desmanchou, ele começa a chorar, ele não sabe o que fazer, ele sai para a rua, vai atrás de uma igreja. Quando ele entra na porta da igreja, Deus tomou um vaso lá no altar. Por isso que é bom ter profeta na igreja, irmão. Tem gente que não gosta de profeta porque é incrédulo, porque não quer nada com Deus, mas a Bíblia diz: sem profecia o povo se corrompe. Se não fosse aquela profeta, naquele dia aquele homem tinha se perdido, que o diabo já estava na encalça dele, querendo pegar ele. Naquele dia aquele homem aceitou Jesus. Chegou em casa e falou para a mulher: se aceitei Jesus, agora eu sou crente. Ela disse: fuma um cigarro, depois passa. Tem hora que Deus quer falar com a gente, e Ele cria situações, leva a gente para lugares que a gente nem imagina que Ele vai estar naquele lugar para falar conosco. Aquela mulher buscava água naquele lugar por muito tempo, mas ela nunca imaginou que na beira daquele poço Deus ia falar com ela. Quem sabe se não é hoje que Deus vai falar algo muito forte com você, e você vai sair daqui com uma posição no teu coração e na tua mente para mudar a tua vida e a tua história hoje. A você que está na internet também, quem sabe se não é hoje que Deus está falando contigo através dessa palavra. O que está faltando, pastor? Só você abrir o coração. Só você abrir o coração, sentir.
crê que Deus realmente está falando com você e as coisas vão mudar, porque o Espírito Santo, ele vai entrar através disso e mudar a sua vida. Quando ela colocou lá dentro a vasilha para tirar a água lá do fundo, Jesus pede água dela. Dá-me de beber. Aqui dentro ela toma um susto porque ele é judeu. Como é que ela sabe que ele é judeu? Por causa da roupa. Até a roupa deles era diferente dos samaritanos. E naquela época os povos eram conhecidos assim, né, irmão? Pelas roupas. Hoje a maioria dos crentes, ninguém nem mais sabe quem é crente. O pessoal quer andar quase pelado na igreja. Hoje está difícil. Dentro dela, eu acho que o coração dela estremece. E ela deve ter pensado assim: esse homem não se manca não, quer falar comigo. Nojo de judeu. Asco da voz desse homem. Quem é esse homem para falar comigo? Como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela não sabia que quem estava falando com ela era o dono do mundo. Tem hora, irmão, que Deus cria situações para falar conosco, a gente nem sabe que naquilo ali, tão simples, Deus tem uma palavra tão grande, Deus tem algo tão forte para fazer na nossa vida. Mas é necessário a gente abrir o coração. Se tu soubesse, se você soubesse, se nós soubéssemos, quando Deus quer falar conosco, a gente abria mais o coração, né, irmão? Às vezes naquele dia mais ruim da nossa vida, o dia pior, é naquele dia que Deus quer falar conosco. Eu já vi Deus operar milagre no dia que eu mais estava ruim, que eu estava precisando era que Deus fizesse na minha vida. Alguém esse dia para trás pregou, dizendo que hoje pode pregar sobre milagre porque Deus curou aquela pessoa. Eu não concordo. Jesus falou certa vez, ele disse assim: certamente me citar-me-eis este provérbio verdadeiro: médico, cura-te a ti mesmo. Paulo tinha um espinho na carne. Alguns doutores da teologia vão dizer que ele tinha um problema seríssimo nos olhos dele. No entanto, curou muita gente e ressuscitou até mortos. E tantos outros. A Bíblia diz que Eliseu fez 14 milagres no seu ministério e até ressuscitou mortos, mas morreu de uma enfermidade. Já teve dia na minha vida de eu orar por pessoas que eu não queria orar nem por mim, mas a pessoa veio e estava tão atribulada, eu tive que orar. E foi naquele dia que Deus mais usou a gente. Já experimentou orar por uma pessoa quando você não quer orar nem por você, que parece que você está mais morto do que ele? Sabe, fazer da tua fraqueza força, puxar lá do teu íntimo e pedir de Deus: Deus, me ajuda para me ajudar essa pessoa, porque eu não posso, eu não tenho condição de fazer nada por ela. Eu já aconselhei pessoas que tinham o mesmo problema que eu. Como? Com a ajuda de Deus. Eu ouvi a pessoa falar para mim do problema e eu pensando na minha cabeça: meu Deus, eu tenho esse mesmo problema. O que é que eu vou falar para ele? Não parece loucura, irmão? Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus que te levanta, que te mostra que você não é nada, que continua sendo nada, só Ele que é. Ele, Jesus. Jesus de Nazaré, que é o nosso Senhor. Se tu conheceras, se tu soubesses quem é o que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela se interessou. Escute, Deus sempre vai chamar nossa atenção por uma linguagem espiritual e sobrenatural, porque o natural você já conhece, não te chama atenção mais. Por que nós vemos muitas das vezes pessoas na igreja que a gente nunca nem viu? Será que elas vêm por causa da minha beleza? Claro que não. Elas vêm por causa do Espírito Santo que está falando alguma coisa aqui e está acontecendo.
Pessoas andarão quilômetros, léguas, irão até para outro país, outro bairro, outra cidade, quando souberem que naquele lugar Deus está operando. Eu vi uma mulher que estava com a filha dela, morre no hospital aqui. Ela tirou do hospital na marra, botou dentro do avião e foi bater em São Paulo, atrás do Valdomiro Santiago. E a filha dela está viva. Mas foi o Valdomiro que curou? Não, ela nem sabe, mas foi a fé dela, na unção que está nele, que curou a filha dela. Olha aqui o que Jesus vai revelar. Ele está falando que o poder, quando é instalado numa pessoa, ele se torna uma fonte. Fonte já está dizendo, ela não seca, irmão. E ele ainda dá a garantia que ela vai jorrar para a vida eterna. Ela vai te levar até a entrada do céu. Ela vai te levar até lá nas portais da glória. Ela vai te introduzir diante da presença de Deus. Senhor, onde tu tens pois água viva, tu não tem como tirar água e o poço é fundo. Escute, Pedro está lavando as redes. Jesus chega e pede para sentar na frente do barco para ensinar as multidões que estão na praia. Enquanto Pedro e o irmão dele estão lavando aqui as redes, Jesus está falando, eles também estão ouvindo. Pregadores naquela época tinha muitos, só que Jesus era diferente. Ele não era mais um. Todo mundo queria aparecer como revolucionário. Todo mundo queria aparecer como aquele que vai libertar Israel. Por isso que todos eles colocaram a esperança em Cristo, achando que Jesus vinha libertar Israel. Quando Jesus termina de falar, eles aqui também ouviram todo o sermão que Cristo deu para eles. Aí Jesus fala com eles: vamos mais longe, lançar as vossas redes para pescar. Irmão, se fosse uma palavra xoxa, sem poder, sem autoridade, eles iam dizer: olha, Senhor, foi legal o que o Senhor falou para o povo aí, mas saia do barco que nós passamos a noite todinha e estamos cansados. Nós estamos terminando de lavar e nós vamos para casa deitar, descansar. Passamos a noite trabalhando. Não, eles sentiram que na palavra que ele pregou para aquele povo, que serviu para eles também, encheu o coração deles de fé. Por isso que Pedro diz assim: nós passamos a noite pescando, mas sob a tua palavra. Por que eu vou confiar na palavra de um homem que eu nunca vi? Porque alguma coisa nele me chamou a atenção. Pastor, ele era bonito? Não, Isaías disse que ele era feio. O que foi que chamou a atenção nele? A palavra que ele liberou para aquele povo. Diga: a palavra tem poder de mudar situações. A palavra tem poder de tirar o meu pé do fracasso para o sucesso. Você crê nisso? Então aplauda Jesus. E eles foram, irmão. Lançai as vossas redes para pescar. Engraçado, a tecnologia da época era muito pobre, então as redes eram muito rasas. Por isso que eles pescavam mais na beirada. Jesus manda eles para o meio do mar, parte mais funda. Lançai as vossas redes. Outra coisa, os ganchos que seguravam a rede eram do lado esquerdo, ele manda jogar do lado direito. Tudo assim ao contrário deles, que é para deixar eles mesmo em parafuso. Deus está mostrando o seguinte: que ele só faz aquilo que para você não tem jeito e é impossível. Aí ele age. Ele age. Quando eles puxaram a rede, que encheram o barco, a Bíblia diz que o barco ia quase a pique, ia afundando. Chamaram alguém, todo mundo encheu seus barcos, voltaram para a praia. Jesus olha para eles e diz assim: agora deixa tudo e me segue. A convicção, a confiança está tão grande nas palavras de Cristo, que eles deixam ali o barco cheio de peixe, que era muito dinheiro na época, e seguiram a Jesus. Foram embora atrás de Cristo, e Jesus começou a andar, e eles atrás. Por que eles foram? Porque eles viram, primeiro, a palavra; segundo, uma ação sobrenatural.
para prender eles. O que Jesus está falando para essa mulher? Uma conversa espiritual e algo sobrenatural. A água que eu vou te dar, ela vai se tornar dentro de ti uma fonte viva, e ela vai jorrar para a vida eterna. Aquela mulher acha bonita aquela conversa. Onde, pois, tens água viva? Para mim não vim mais aqui buscar. Ela não quer mais ter aquele trabalho, ela não quer mais vir aquele horário, ela não quer mais passar vergonha. Jesus, ele vai melhorando a conversa, ele vai entrar agora na vida íntima dela. Porque Deus, ele quer que você exponha aquilo que está dentro do teu coração para ele. Pastor, ele conhece, claro que ele conhece, mas ele quer que você fale. Ele entra no jardim e diz: Adão, aonde estás, Adão? Deus sabia ou não sabia onde ele estava? Mas ele queria que Adão: estou aqui, Senhor. Estava nu. Vi que estava nu e me escondi. Quem foi que falou para ti, Adão, que tu estava nu? A mulher que tu me deu, ela me deu da fruta e eu comi. A gente tem que falar. Jesus vai mexer lá dentro. Por que ele vai mexer lá dentro? Irmão, se eu não confessar meus erros, meus pecados, se eu não mudar de atitude, se eu não mudar minha vida, não tem como Deus me salvar. Porque quando eu confesso, eu vou me libertando, eu vou tirando aquilo da minha consciência, eu vou mudando de vida. Isso começa quando eu confesso. Tem tanta gente presa na igreja, irmão, hoje. Quando eu digo presa, presa espiritualmente, psicologicamente. Gente doente, todo travado. Porque foi muito maltratado na infância, apanhou demais, foi tratado que nem um jumento. Todo travado, toda travada. Quer tratar os outros do jeito que foi tratado, e não é assim. A gente muda, sofre mudanças. Se você não mudar, não tem como. Primeira coisa, você tem que mudar a nossa mente. Olha Jesus mexendo aqui na mente dela. Deu uma volta e agora vai dar outra volta, agora voltando. Vou mexer agora na tua vida espiritual, na tua vida física, nos teus pecados. Eu vou mexer em todas as áreas da tua vida agora na beira desse poço. Mulher, vai lá buscar o teu marido e vem aqui. Ela pula lá e disse assim: eu não tenho marido. Disseste bem. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você não está mentindo. Tem gente que quer mentir até para Cristo, não é, irmão? Não quer falar a verdade. É que nem aquele jovem rico. Eu tenho observado os mandamentos dele, a minha meninice. A Bíblia diz que Jesus o amou, porque estava falando a verdade. E a mulher? Mulher quis mentir, mas não teve jeito. Eu não tenho marido. Disseste bem. Já tiveste 5, e o que tu tem agora não é teu marido. Com quem será que ela estava tendo um caso de novo? A mulher passava o rodo geral, irmão. E era religiosa. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não é só religião. Mesmo porque Jesus não é religião. Não é frequentar uma igreja. Não é conhecer a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia toda. Eu oro 30 horas de joelho. Meu joelho está da cor do asfalto. Nada disso. Orar é bom? Claro que é. A oração é alimento para a nossa vida espiritual. Bíblia é bom? Claro, é alimento para a alma. Mas não é tudo. Não adianta eu orar muito e ler muito a Bíblia e não mudar a minha vida. E a mudança acontece quando eu começo a obedecer. Quem está entendendo? Quando eu começo a obedecer a palavra, irmão, quando eu começo a me ver na palavra, eu começo a dizer: realmente eu tenho que parar com isso aqui, porque isso aqui está errado. É isso que Deus quer. Vai lá buscar o teu marido. Ah, não tem marido. É verdade. Já tiveste 5, o que tu tem agora não é teu.
Ela toma um susto, sabe por quê, irmão? Porque ela é exposta agora. Aí Jesus fala para ela o quê? Certo, verdade. Aí ela diz para Jesus o quê? Vejo que tu és profeta. Escute, todo mundo diante de uma pessoa que Deus usa, ele quer parecer santo. Às vezes eu acho tanta graça disso, que tem coisas que Deus fala com a gente que não fala com os outros. Isso também não quer dizer que a gente é melhor que ninguém. É um dom, é uma graça que Deus deu. Mas tem coisa que Deus fala com a gente que é engraçado. Um dia eu estava conversando com 2 obreiros lá em Boca do Acre, e Deus falou comigo que um deles estava me mentindo. E tem coisas que Deus fala, deixa a gente falar. Tem coisas que Ele não, vai orar. E Deus mandou dizer para ele: irmão, ele ficou da cor da camisa do Sandro, amarelo. Eu digo: irmão, você está mentindo. Não, pastor, eu digo: você está mentindo, o Espírito Santo está me dizendo que você está mentindo. Ele baixou a cabeça, ficou meio amarelo, meio esquisito. É, pastor, mas tu sabe, né, que a gente é fraco, né? Eu digo: eu também sou. Só que não é bom a gente fazer a obra de Deus desse jeito brincando, não. Porque uma hora você pode se arrepender. Deus não é brincadeira de ninguém. Não tente mentir, não. Alguém tentou mentir para Pedro, o apóstolo, e morreu na beira do altar. Ananias e Safira morreram diante do altar de Deus no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Eles morreram porque mentiram. E aquela mulher diz assim: vejo que tu és profeta. Aí ela vai mostrar para Jesus que ela conhece a religião, que ela é religiosa. Nossos pais dizem que é neste monte que se deve adorar. Vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, diga verdadeiros, se tem verdadeiro tem falso, já estão fazendo nota de R$200 falso, você sabia? Quem já sabia? De 100 nem se fala mais, né, irmão? Falsa, por quê? Porque tem verdadeira. Tem nota de 300? Tem não, então não vai ter falsa nunca. Por quê? Porque não tem a verdadeira. Tem crente verdadeiro? Tem. E quem é o falso? O joio. O joio no meio do trigo. Jesus falou, irmão, que haveria esse tipo de coisa. Jesus fala isso para Nicodemos: Nicodemos, você tem que se converter, você tem que nascer de novo. Não adianta você ter um conhecimento, ser religioso e não ter mudado de vida, de comportamento. Você tem que nascer de novo. Aí ele faz uma pergunta assim, sarcástica: como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Olha a conversa dele como é espiritual, igual a conversa que ele está tendo com a mulher. Ouves a sua voz e não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, aquele que é nascido do Espírito, irmão, ele é guiado pelo Espírito e ninguém compreende ele. Assim como ninguém sabe para onde o vento vai e nem de onde ele vem. Estou falando do vento criado pela natureza, por Deus. Às vezes o vento sopra, você não sabe de onde ele veio e nem para onde ele foi. Ele passou e... Assim é aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado por Deus. Tem hora que ele está aqui, Deus assim: vá para tal lugar, ele... Eu estou falando de quem é guiado pelo Espírito. Quem está na carne nunca vai entender essas coisas. Ele sempre vai querer questionar: por quê? Para quê? Por que eu vou para lá? Para que eu vou para cá? Sabe? E com esse tipo de gente Deus não trabalha, porque são muito incrédulos e eles não aceitam comandos do Espírito de Deus. E as coisas do Espírito Santo, irmão, só se discernem espiritualmente. Diga glória a Jesus. Então aquela mulher é descoberta, ela muda o rumo da conversa. Ela quer levar para o lado da religião, porque ela diz assim: eu vejo que tu és profeta. E Jesus tira ela do meio da religião e coloca ela nua de novo. Não estou falando de religião, estou falando de coisas verdadeiras, de adoradores. E adorador em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Nessa palavra aqui, Jesus ele exclui
esse negócio de religião. A religião, ela só te prende, te mata, te oprime, te deixa uma pessoa chata, enjoada. Olha o que está acontecendo até hoje lá em Israel, irmão. Olha a religião, o que faz. Você acredita que o povo do Islã, eles cultuam a Maomé e uma pedra? Eles cultuam uma pedra, eles têm a maior vontade do mundo de tocar naquela pedra. Alguém já viu isso? Lá em Meca eles têm que ir lá onde está o túmulo de Maomé e tocar naquele canto da mesquita onde está a pedra. Segundo eles, caiu do céu, foi Maomé que pegou e tal, aquela história toda. Por que religião? O religioso, ele não aceita que você seja contrário a ele. O religioso, ele não aceita que você seja diferente dele. O religioso, ele vê você como inimigo quando você não é igual a ele e nem segue a fé dele. É por isso que eles botam para matar todo mundo que é contrário à religião deles. E Jesus diz assim: não, cristianismo não é religião, é adoração em espírito e em verdade. 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 Em espírito. Em espírito. É uma pessoa espiritual. Quem nasceu do espírito é espírito, disse Jesus. Quem nasceu da carne é carne. Em espírito, eu tenho que adorar a Deus em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Quando é que eu adoro a Deus em espírito? Deixa eu falar uma coisa aqui que muita gente não sabe. O teu espírito humano, ele fala. O teu espírito humano, ele fala. Ele tem uma linguagem espiritual. E ela só se torna viável, conhecida, falável, quando você é cheio na plenitude do Espírito de Deus. Ele destrava a tua língua. Por quê, pastor? Porque eu já vi gente endemoniada falar em língua. O que é isso? O diabo usando a boca dele. Você vai ver também lá nos dons do Espírito Santo, no capítulo 12 de 1 Coríntios. Lá tem catalogado 9 dons do Espírito Santo. Só que lá está faltando um que muita gente tem. Qual? O dom de visão. Lá não tem catalogado. Por quê? Porque o dom de visão é um dom do espírito humano. E quando você tem os olhos abertos espiritualmente falando, quando você está lá no mundo, quem vai usar esse dom é o diabo. Porque ele sabe que você tem os olhos abertos, portanto, leva você ou eu, como queria me levar, para o lado do espiritismo, dizendo que a pessoa é médium e que tem que desenvolver. Quando ela vem para a igreja, quem vai limpar ela e usar aquele dom na vida dela é o Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia chama e faz diferença entre profeta e vidente. Profeta e vidente. Profeta e vidente. A Bíblia diz que Samuel era profeta e vidente. Viu? O vidente é aquele que tem visões espirituais. Elas podem ser externas, ou elas podem ser internas, ou elas podem ser no mundo espiritual, Deus te levando lá. Quem entendeu? Coisa do Espírito de Deus. Mas voltando lá para a mulher. Essa mulher, ela precisava se libertar. E Jesus, ele começa essa conversa com ela, expõe ela. E ela é salva na beira daquele tanque. Ela é salva na beira daquele poço. Quando Jesus termina aquela conversa com ela, que ela se arrepende, que ela muda de atitude, que ela muda de ação, a Bíblia diz que ela se levanta e vai até a cidade. Uma mulher que era conhecida por tudo e por todos pelo seu mau costume, pela sua maneira de ser. Agora ela se torna uma evangelista, ela se torna uma pessoa que está ministrando e pregando o evangelho. Sabe, a mudança aconteceu na hora que ela conheceu a verdade. E é isso que Deus quer na sua vida e na minha vida. Se a verdade que eu conheci não me libertar, então não conheci ela. Jesus falou o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade... Se não me libertou, então ainda não conheci a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. E Cristo é a verdade absoluta. Se eu conheço Ele, a minha vida começa a entrar em mudança. Por quê? Porque eu conheci realmente a Ele. Fique de pé. Escute, tem um caso mais curioso aqui ainda. A Bíblia diz que essa mulher foi à cidade
e contou tudo o que tinha passado com ela, aqueles homens. Diga, aqueles homens. Você vê, ela foi procurar os ex-maridos dela. E ela diz assim: eu conheci um homem que me disse tudo o que eu tenho acontecido comigo. Será ele o Messias? Sabe, eu tenho que voltar às minhas bases e mudar minha história. Opa, aqui eu tenho uma falha com fulano aqui de 10 anos. Eu vou lá, meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Por quê, irmão? Escute, essas coisas prendem você no mundo espiritual. Eu conversei com um rapaz, escute essa aqui. Eu conversei com um rapaz, foi na minha casa. Ele disse assim: pastor, eu recebi um convite para ir embora para Goiânia. Trabalho pronto lá, eu vou ficar hospedado na casa de um pastor. E a minha vida vai mudar. Eu vim aqui pedir oração e ver o que o senhor diz. Eu digo: irmão, escute. Aqui na cidade você é conhecido como a pior traste que tem. Ninguém gosta de ti aqui. Todo mundo te odeia. E tem gente que quer até te matar aqui. Na igreja, todo mundo já viu as quedas que tu já teve e as vezes que tu levantou. Então na igreja tu também está sujo. Existe um homem na psicologia moderna chamado Jung. E Jung descobriu um negócio chamado inconsciente coletivo. O que é isso? O inconsciente coletivo é como eu falei da fé aqui, eu falei alguns dias atrás sobre a fé. Quando todo mundo coloca numa só posição, naquela direção, aquilo que você quer acontece. Os irmãos lembram que eu falei disso? Isso pode ser chamado de inconsciente coletivo também. Quando todo mundo fala de uma pessoa que ela não presta, aquilo influencia ela, tá? Lá no mundo é chamado de olhar de seca-pimenteira, inveja, essas porcaria. Existe? Claro que existe. Palavras têm poder. Diga, palavras têm poder. Se eu uso a palavra para difamar, para maltratar, para amaldiçoar, aquilo vai acontecer. Jesus falou: abençoar e não amaldiçoeis. Por quê? Porque acontece. Salomão diz assim: o poder da vida e da morte está na língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Escute aqui. Quando eu disse para ele: vai, porque lá ninguém te conhece, e lá tu vai começar uma nova vida, e as coisas vão dar certo. Se é, né, pastor? Eu digo: é. Aqui todo mundo vai continuar falando: olha aí o safado se escondendo atrás da Bíblia e não sei o que. Sempre isso vai te influenciar. Ele nunca ficou de pé, aquele rapaz. Ele teve que ir embora de lá mesmo. E graças a Deus parece que está melhor, né? Então essa mulher, ela mudou de atitude. Ela foi lá consertar a primeira base dela, para depois ela seguir. A minha vida só vai seguir em frente, livremente abençoada, quando eu tirar todas as pedras de tropeço do meu caminho. Sou eu que tiro, não é Deus não. Porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. A maneira com que eu posso me humilhar diante de alguém, dizer: meu irmão, me perdoe, ou então me desculpe, eu estava errado, ou então eu vou lá pagar o que eu devo, eu vou lá mudar minha vida. Por quê? Porque eu não quero isso me atribulando mais. Eu não quero isso mais me apertando. Eu não quero mais minha consciência pesada. Eu não quero mais deitar e ficar pensando nisso. Tem gente, irmão, que ao dobrar o joelho, aquela pessoa vem na cabeça: o que está acontecendo? Ora, você tem que ir lá. Não custa nada mudar de vida. Eu preguei numa igreja em Paris, um domingo à tarde, aliás, domingo à noite. E o Espírito Santo me revelou uma senhora, irmão. Ela tinha mais de 70 anos, eu já contei isso aqui na igreja. E já fazia mais de 30 que o marido dela tinha morrido. E ela estava morrendo por dentro, porque o marido dela morreu e ela não perdoou ele. Era uma mulher cheia de problema, de doença psicológica. E quando o Espírito Santo me revelou, eu não sabia quem era, mas Deus me falou assim: que já fazia muito tempo que o marido dela tinha morrido, que ela não tinha perdoado ele, e que por causa disso ela vivia doente. Ela levantou na hora, aquela senhora, e veio amparada pela neta dela, que ela não conseguia nem andar direito, doente. Ela ajoelhou na frente chorando muito, pediu perdão a Deus. Eu digo: agora a senhora vai abrir a boca e dizer assim: eu libero perdão para o meu marido, e Deus vai lhe liberar hoje. E assim aconteceu. Aquela mulher foi curada de várias doenças.
Por quê, irmão? Porque ela consertou onde tinha que consertar. O que Jesus fez na sua vida não foi simplesmente para congregar num lugar ou viver dentro de uma igreja, não. Foi para você ser referencial, para você compartilhar o amor de Deus através da tua própria vida, do teu viver, do teu ser. Quem está entendendo o que Deus falou contigo? Então receba essa palavra e guarde no seu coração. Nós vamos orar agora nessa noite. Orar por todos. Põe o louvor aí, meu filho. Põe baixinho. Eu queria falar isso com vocês. Quando coloca louvor, às vezes o Elias foi falar quarta-feira, no final ninguém ouviu o aviso, ninguém ouviu que ele falou nada. Alto demais o fundo musical, viu? Coloca bem baixinho mesmo, tá? Só quando a gente parar de falar, pode colocar alto, tá bom? Porque senão fica muito alto na live e ninguém consegue ouvir nada, né? Os irmãos ficam mandando mensagem: tá muito alto o som. Às vezes não estou na igreja, que nem de quarta-feira às vezes não vem, porque, por exemplo, começou a maratona hoje. Eu prego hoje, prego amanhã lá em casa, prego domingo, prego segunda, né? Aí às vezes ainda vou lá ajudar o Radamédia de quinta-feira. Então não é fácil, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar na noite desse dia e te agradecer, Senhor, por mais essa tarde da bênção. Eu sinto a necessidade do meu coração nessa noite, Senhor, de falar dessa forma como foi falado da Tua palavra, de uma maneira simples, calma. Mas assim o Senhor ministrou dentro do carro quando eu vinha hoje, Pai, essa palavra. E eu sei que o Senhor tem poder para mudar a vida de cada um de nós, desde que nós venhamos a dar lugar para que o Senhor venha fazer isso. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus de justiça, um Deus de autoridade, um Deus de vitória. Irmão Leandro, vem aqui, irmão Leandro. Cadê tua esposa? Vem aqui com ela. Tua esposa, é? Cadê ela? Vem aqui vocês dois. Fique bem aqui que eu quero fazer uma oração por vocês. Eu vi um negócio aqui de Deus agora. Vamos continuar orando, né, irmãos? Pariasteregacia, bedeva sobre decamandaio, rebraflácia. Eu vi uns papéis, uma pasta chegando na mão de vocês dois, viu? E tinham visto assim, aqueles vistos que o professor dá verde. Deus está dando um sinal verde no negócio na vida de vocês. Eu vi assim vocês trabalhando muito. Eu vi vocês assim mexendo com um trator, sabe? Vocês assim fazendo assim uma tipo terraplanagem, fazendo assim tipo um negócio grande, viu? Eu vi assim também vocês entrando dentro de um banco, conversando com o gerente, recebendo um cartão de crédito, viu? Terra, Job, Rebla, Cavassubre de Camandaio. O Senhor estará abrindo uma grande porta, porque há no coração de vocês um desejo grande. E o desejo se tornará realidade, porque Deus irá cumprir o desejo do coração de vocês. O Senhor disse que vai tirar uma chave da mão de vocês e colocar uma nova. Rede alabando comandar a cia, Job reba comandar a saio. O Senhor disse que vocês serão como uma rede de pesca, e muita gente agregará a vocês, porque conhece o caráter de vocês, conhece a vida de vocês. Vocês serão referencial também, diz o Senhor. E o Senhor disse que vocês chegaram no tempo, porque vocês são cumprimento de promessa nesse lugar, diz o Senhor. E o Senhor diz: aquieta o coração, porque o que Deus vai fazer, vocês não têm nem noção, nem ideia do que Deus irá fazer através da vida de vocês, diz o Senhor. Glória a Deus, amém. Pode aplaudir Jesus. Vem aqui, irmã. Vem aqui na frente que eu quero orar pela senhora. Eu estou vendo assim as veias das suas pernas. Eu vi o anjo tocando nas suas pernas. Eu vi ele tocando no seu sistema circulatório, da planta dos seus pés até os seus quadris. Ele estava mexendo nas veias das suas pernas. O Senhor disse que Ele vai lhe dar um grande livramento nesse lugar. Ele está colocando na sua mão uma documentação também assinada. E o Senhor disse que tem uma surpresa chegando para a sua vida. Engraçado, vejo o martelo de um juiz batendo em seu favor. O Senhor disse que tem algo muito antigo e velho que a senhora nem sabe o que é e nem lembra, mas Deus vai revelar por esse tempo, e a senhora vai se alegrar, porque é uma grande providência, diz o Senhor Jeová, para a sua vida.
Se prepare, Gedebe, Assubra e Assai. Não sei se eu já falei isso, mas vou falar de novo. Alguém vai querer se hospedar na sua casa. Não deixe, porque não é de Deus. E o Senhor diz assim ao meu coração que é Ele que fala contigo, viu? E a hora que Ele fala com a senhora fica duvidando. Ai meu Deus, mas será que isso é da minha cabeça? Não, é Deus que fala contigo. Seus sonhos também são proféticos, viu? E muito cuidado com o que fala também, porque tem hora que o inimigo quer usar até a sua boca. Vigie na terra. Mas Luciano, abra suas mãos. Eu vi um anjo colocando uma enxada na sua mão. A senhora estava puxando terra. E a senhora estava adubando uma planta, que eu não sei que planta é essa, mas muito bonita, já tinha 3 flores nela. O Senhor disse que tu vai colher fruto, viu? Vai colher fruto, está tendo muito trabalho. Eu vi tu suada puxando aquela terra. Está tendo muito trabalho, mas Deus diz assim que tu vai dar fruto. Vai dar fruto o teu trabalho e tu vai colher fruto. Prepare-se para um reconhecimento. Prepare-se para um reconhecimento. Eu vejo tu dando entrevista na televisão. Eu vejo teu nome, tua foto nesse jornal daqui. Desce a Rece Multi. Ou se vá, de Kessia. Deus vai tirar a pedra de tropeço do teu caminho. O Senhor vai mudar a tua história. Tu vai dizer só o Senhor é Deus. Glória ao Cordeiro de Deus. Meu Deus, abençoe tua serva da vitória. Ela cobre com teu sangue. Doriala Barassuria Récia. Irmão, tem uma pessoa aqui entre nós que você vai ter um livramento. Que eu vi alguém de facção querendo armar contra você, viu? Eu vi alguém de facção querendo armar contra você. Está numa emboscada. Deus está lhe chamando para perto do altar, para você fazer um compromisso sério com Deus. Não brinque com Jesus não, que o diabo está por aí querendo pegar quem ele pode. Cuidado, tá? Eu sei quem é, mas não vou chamar porque você é vergonhoso. Mas Deus está dizendo assim, cuidado, não brinque com Jesus não, tá? Muito cuidado. Eu vi isso aí agora e o Senhor está te dando um livramento aqui neste lugar. Hoje, diz o Senhor. Glória a Deus. Pai, abedo sob de rebe afari comandasse. Deresumido comandou riade rebe osubria. Flaiui taragladasse candarabia seio. Via da seba. Esteremandria sai. Santa, eu via na tua mão a calculadora grandona assim, ó. E tu estavas calculando aquele monte de números subia e depois descia. Deus tem uma surpresa para ti na área financeira, viu? Alguma coisa aí Deus vai colocar nas tuas mãos que vai gerar uma boa renda, diz o Senhor. E Ele vai trazer uma mudança grande para a tua vida financeira. Diz o Senhor que é tempo dele começar a cumprir promessas na tua vida que já estão, ó, há tempo sobre ti. O Senhor conhece aonde tu pisa, aonde tu anda. O Senhor conhece tudo da tua vida e não depende nem de ti nem de ninguém, mas de Deus usar sua misericórdia para contigo, diz o Senhor. Redebaraçaia rebria. Ei, irmã, abra suas mãos. Eu vi 2 papéis do INSS na sua mão, viu? Agora, eu vi 2 papéis do INSS na sua mão. Agora, Deus tem uma mudança, uma surpresa, algo de Deus nesse sentido aí para a senhora receber, tá? Vai ser chamado naquele lugar. Deus diz assim: telefone vai tocar, há uma mudança, há algo para a senhora assinar e uma vitória de Deus chega e tu serás surpreendida, diz o Senhor. Para abraçar, mandar abraço, marecandaraia. Turia sebaia rebre como desce. Ori classe verga multi. Onde reblanda canto menecaiasi. Edai moria sebaia. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Guarda agora teus filhos na volta para casa. Eu abençoo os irmãos da internet. Declaro vitória sobre eles. Tem quantas pessoas assistindo hoje aí? 12. Vamos compartilhar a live, né, irmão? Para Deus te abençoar aí, ó. Glória a Deus. Tem alguém que está sofrendo de bursite nessa live aí, tá? Tem alguém que está sofrendo de bursite nessa live aí, ó. Lado direito aqui, ó. Tá? É uma dor terrível. Quando você levanta os braços, principalmente quando vai tomar banho. Dereplada sai. Deus está te curando hoje aí nesse lugar, ó.
Nécia, Muldi, Rebe, Ocomandai. Alguém teve um sonho e nesse sonho você via os olhos de um lobo. E o Senhor manda te dizer que Ele está te dando um livramento aí de um ataque demoníaco por parte de alguém que mora perto da tua casa, que tem ódio de você por causa da maneira como você vive. Deus quebra um laço aí hoje, diz o Senhor. Pai, muito obrigado. Leva teus filhos em paz para casa, cobre com teu sangue, livra do mal e dê-nos uma noite de vitória no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Coloque na sua mão sua oferta, seu dízimo. Deixa eu orar por você. Pega ali, meu filho, o livro dos dizimistas, ofertante. Deixa eu orar. Você que ainda não é dizimista nem ofertante aqui, irmão, ó, entre aqui nessa revelação de Deus, tá? Dízimo e oferta, tá bom? Seja dizimista, ofertante da casa do Senhor. Deus te abençoará. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar em primeiro lugar por aqueles que são fiéis, dizimistas, ofertantes da tua casa. Cobre-os com teu sangue, guarda e livra, dando vitória a todos, cobrindo com a tua graça, tua unção, teu poder, repreendendo o devorador, a doença, repreendendo tudo aquilo que o diabo arquitetou contra a vida deles e contra a vida dos teus filhos aqui presentes também, a todos. Em nome de Jesus eu te oro, com certeza de vitória, para a glória de Deus. Amém e amém. Pode trazer e colocar no gasofilácio e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã nós temos culto lá em casa, tá, irmãos? Às 19h30. Domingo tem culto da família aqui na igreja às 18 horas. Segunda-feira, segundo dia da campanha, as águas que limpam a alma, às 19 horas. Quarta-feira tem culto de ensinamento às 19 horas. Quinta-feira tem culto lá na congregação Monte Sião às 19h30. Próxima sexta-feira tem tarde da bênção aqui às 6 horas da tarde. Dia 30, 31 e 1º de agosto, 30 e 31 de julho e 1º de agosto é o aniversário de 10 anos da Boca do Acre, tá, irmão? Da igreja lá. O ônibus vai sair daqui sábado às 8 da manhã e retorna domingo depois do culto lá, tá? Já incluso tudo, R$100 a passagem, já incluso tudo, tá? Café da manhã, almoço e janta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que vai, dê o seu nome para a irmã Neide, tá? Você que vai de carro também, já deixa o seu nome com ela, que é para a gente saber quantas pessoas vão, tá bom? Pedido de oração pela minha esposa, que está ainda passando por um probleminha de enfermidade, mas Jesus está curando. O Adriano, Aniele, Martinho, José e Bruno. Amém. Levante sua mão, fazemos a última oração. Toda enfermidade na vida deles agora saia em nome de Jesus. Nós te repreendemos como igreja do Senhor. Saia do corpo, da alma, do espírito, aonde você estiver alojado. Saia em nome de Jesus. Respeita a autoridade do meu Deus. Saia em nome de Jesus e não volte mais. Nós declaramos a cura dessas pessoas para a glória do Rei Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Leva o teu povo em paz para casa agora, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Digam amém. Vão em paz, Deus abençoe todos.